Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E o nosso tema faz parte de uma série chamada Colunas do Caráter Cristão. E nós estamos falando sobre alegria, falamos no vídeo anterior, razões para alegrar-se. Será que nós cristãos temos razões para nos alegrar? E antes de nós adentrarmos no tema, hoje que será a superioridade da verdadeira alegria, é claro que nós estamos falando da alegria do Senhor, que é a nossa força, conforme nós vimos no vídeo anterior, tá bom? Então clique aqui no sininho, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas e faça seus comentários abaixo, conte as suas experiências, qualquer pergunta também, nós estamos à disposição para te atender. A superioridade da verdadeira alegria. Então, como nós falamos no vídeo anterior, a alegria do mundo é inferior à verdadeira alegria que Deus tão graciosamente dá a nós, os cristãos, os crentes, os filhos de Deus, e ordena que nós manifestemos essa alegria pelo mundo afora. Então, muitos simplesmente, a alegria do mundo, infelizmente, ela deriva de prazeres terrenos, prazeres efêmeros, prazeres passageiros. A Escritura ela é muito cuidadosa quando ela identifica a alegria mundana e adverte quanto aos perigos e inadequações dessa alegria profana, tá bom? Então o primeiro destaque que nós queremos dar é a inferioridade da alegria do mundo. A inferioridade da alegria do mundo. O que a Bíblia diz com relação a isso? E o escritor de Eclesiastes fala sobre a sua própria loucura ao ser apanhado pela alegria terrena. Lembrando que Eclesiastes foi escrito por Salomão. Então Eclesiastes 2, de 10 a 11 diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade. Vaidade aqui com um significado de futilidade. E ele também continua dizendo que era correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2, de 10 a 11. Então Eclesiastes também, 11, 9, o pregador declara o desagrado de Deus com tais autoindulgências. Quando ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-te o teu coração nos dias da tua mocidade, ainda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. É o que diz Eclesiastes 11, 9. Você também pode ver passagens semelhantes em Isaías 16, 10, em Tiago 4, 9, fala um pouquinho também sobre isso. E Eclesiastes 7, 6 também fala sobre essa questão da alegria do mundo comparado com a verdadeira felicidade promovida por Deus. Então, ao longo do caminho para esse julgamento, nós vemos que a alegria terrena pode ser muito decepcionante, como nós vimos aqui, ilusória. Em Provérbios 14, de 12 a 13, a Bíblia Sagrada diz: há caminho que ao homem parece reto, mas ao cabo dá um caminho de morte. Ou seja, até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza, é o que diz Provérbios 14, 12 a 13. Então as pessoas, infelizmente, constantemente querem coisas e correm impulsivamente para preencher esses desejos, apenas para descobrir que logo sua alegria se transformará em tristeza, muitas vezes em problema. A alegria desse mundo não perdura, além dos prazeres de curta duração. E é por essa razão que Jó, capítulo 20, de 4 a 5, pergunta incisivamente, olha o que diz a palavra de Deus em Jó 24 a 5. Capítulo 20, de 4 a 5. Porventura não sabes tu, desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, mas a alegria dos ímpios é momentânea? Ele termina com um ponto de interrogação, fazendo essa pergunta. E óbvio que nós sabemos que a resposta é sim. Um outro destaque que nós trazemos é a gratidão em meio à alegria verdadeira. Ou seja, que relação tem essa virtude, essa qualidade cristã chamada gratidão,
com relação à alegria verdadeira. Então, gratidão em meio à alegria verdadeira. Então, em contraste com a alegria deste mundo, a verdadeira alegria espiritual para o crente, ela vem de uma fonte sobrenatural. É Deus. Nós já falamos no vídeo anterior, Razões para Alegrar-se, que a alegria é um dom de Deus. Ela é sobrenatural. Ela vem da parte de Deus. Ela é no Senhor, como nós vimos no vídeo anterior. E a alegria bíblica é muito superior à alegria deste mundo e a qualquer das suas implicações, sejam elas psicológicas e materialistas. Ou seja, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22, identifica a alegria como um aspecto do fruto do Espírito. E a seguir, em Romanos 14, versículo 17, ele ainda define a alegria como um componente essencial do reino de Deus. Vou repetir isso: a alegria é um componente essencial do reino de Deus. É uma alegria aqui espiritual, que provém de Deus por meio de Jesus Cristo e dispensada, ou seja, derramada pelo Espírito Santo. Olha a trindade aqui. Ela provém de Deus por meio de Jesus Cristo e ela é derramada pelo Espírito Santo. Então, em nenhuma circunstância da vida, a não ser quando pecamos, poderia legitimamente afastar a nossa alegria se conhecemos e confiamos verdadeiramente no Senhor. Então, mesmo quando o pecado nos rouba a alegria, essa experiência não deveria durar muito tempo, porque tão logo confessamos o nosso pecado e o abandonamos, Deus permite que nos regozijemos no seu perdão. É o que diz 1 João 1:9. Então, visto que a verdadeira alegria nos dá confiança de que Deus está soberanamente orquestrando todas as coisas para o nosso bem, para a sua glória, a glória de Deus, temos razão abundante para nos regozijarmos no Senhor e agradecer a Ele pelo que está fazendo na nossa vida. Então, as seguintes são apenas algumas razões pelas quais nós que conhecemos a Cristo devemos estar constantemente alegres. Primeiro, devemos ser alegres porque a alegria é um ato de resposta adequada ao caráter de Deus. Primeiro, porque a alegria é um ato de resposta adequada ao caráter de Deus. Ou seja, a alegria surge porque sabemos que Deus é soberano, Deus é gracioso, Deus é amoroso, Deus é compassivo, misericordioso, bondoso, onipotente, ou seja, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. E porque Ele busca o nosso bem-estar, podemos estar confiantes em meio a tudo que Ele traz ao nosso caminho. E isso está fundamentado num profundo e sincero conhecimento de Deus, que entende que quando as pessoas intentam coisas para o mal, Ele, se são deles, se são crentes, as transforma para o nosso bem. É o que nós vemos no relato de José, em Gênesis 50, versículo 20. Então nós temos confiança que Deus opera todas as coisas conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então não podemos sempre regozijar-nos exclusivamente nas circunstâncias, mas podemos e sempre podemos nos regozijar no Deus que controla as nossas circunstâncias. Ou seja, a nossa alegria no caráter de Deus é ainda mais reforçado, porque o seu caráter é imutável. Seria realmente assustador se Deus fosse caprichoso, engenhoso, e não pudéssemos confiar nas suas palavras e ações. Mas Deus não é assim. Sua graça é sempre dispensada sobre nós de maneira consistente. A sua justiça é sempre reta e justa. Ele sempre cumpre o que promete. Tiago 1,17 nos assegura dessa verdade, quando Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Então nós vemos aqui o caráter imutável, fidedigno do nosso Deus, o Deus que promete e que cumpre as suas palavras. Então, segundo os cristãos, devem se regozijar. Por quê? Porque a alegria é a resposta adequada à obra de Cristo. Segundo motivo que eu e você temos para nos alegrar é que a alegria é a resposta adequada à obra de Cristo. Então, ao lembrarmos que
ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8, deveríamos imediatamente louvá-lo e adorá-lo e agradecê-lo com o coração repleto de gozo, alegria, desfrutando da sua presença para todo sempre. É importante lembrar que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, deixaram ali como herança, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18 a 19. Também, carregando ele mesmo, Jesus de Nazaré, em seu corpo, sobre o madeiro, diz Pedro, 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas suas chagas fostes sarados. E também, 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E que Deus orquestrou tudo isso antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Ele nos predestinou para Ele, ou seja, para Jesus, para a adoção de filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, o desejo, a vontade, de sua vontade, Efésios 1, de 4 a 5. Então, quando compreendemos tudo que Cristo conseguiu para nós e que o céu é eternamente nosso, como fruto da sua graça e do seu amor, temos uma alegria duradoura que nenhuma circunstância trivial, fútil ou passageira deveria afetar o nosso relacionamento com Deus. Terceira causa, terceira razão para nos alegrarmos é que devemos ter alegria espiritual incessante, como uma demonstração da confiança na obra do Espírito Santo. Terceira razão para nos alegrar é que devemos ter uma alegria espiritual incessante, como uma demonstração da confiança na obra, ou seja, no operar, no agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Romanos 14, 17 e Gálatas 5, 22 fala isso. Então, além de nos dar o próprio dom da alegria, Deus nos dá o Espírito Santo de maneira contínua e sempre progressiva, nos mostrando as coisas de Cristo e nos tornando mais semelhantes ao Salvador. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, com nossa própria força e sabedoria não podemos conhecer a mente de Deus, mas o Espírito que vive em nós nos ajuda a entender as coisas espirituais. Está lá em 1 Coríntios 2, de 10 a 16. O Espírito Santo, amados, nos guia a toda a verdade. João 16, 13. Nos ensina tudo o que necessitamos conhecer com relação à vida cristã. Bem como ele nos lembra dessas coisas. João 14, 26 menciona isso. O Espírito é o adiantamento, é como se fosse a primeira parcela, a entrada da nossa herança eterna, conforme Efésios 1, 13 e 14. Ele é o penhor, ele é a garantia para o arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, aqueles que têm o Espírito Santo serão arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitarão, mas nós que estamos vivos seremos arrebatados. E o penhor, a garantia, o adiantamento, a primeira parcela, a entrada da nossa herança eterna é o Espírito Santo habitando no nosso coração. Então temos também confiança de que todos os dias Ele está intercedendo a nosso favor diante do trono da graça de Deus. Romanos 8, 26 a 27. Quarta razão, porque nós temos razões para alegrar-nos, é que é uma resposta aceitável às contínuas bênçãos espirituais de Deus. Ou seja, a nossa alegria precisa ser uma resposta aceitável às contínuas bênçãos espirituais de Deus. Pensa um pouquinho comigo. Quantas e quantas vezes, sem você merecer, Deus tem cuidado, protegido, abençoado você? Ou seja, amados, Deus nunca cessa de derramar bênçãos espirituais para os crentes, para os filhos de Deus, para aqueles que usufruem da graça salvífica, salvadora, de Jesus Cristo nosso Senhor. Efésios 1,3 diz: bendito Deus,
o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha esse detalhe do final desse trecho. Em Cristo. Ou seja, você e eu, nós precisamos estar em Cristo, posicionados em Cristo, confiantes em Cristo, obedecendo a Cristo e a sua palavra, direcionados pelo Espírito de Cristo. Isso é estar em Cristo, ter toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais que nós alcançamos através da oração, da adoração, do jejum, das disciplinas espirituais, da leitura, né, da meditação na palavra de Deus. Nós recebemos todas essas sortes de bênção que estão disponíveis já para nós nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o detalhe importante. Então, nem sempre, amados, sentimos que a nossa vida é especialmente abençoada dia após dia. Mas se apenas pararmos e considerarmos algumas das maneiras nas quais o Senhor é bom para nós, não seremos capazes de deixar de nos alegrarmos no Senhor. Por exemplo, toda vez que pecamos, somos perdoados. Na medida em que nos arrependemos, confessamos e abandonamos. De forma instantânea, Deus vem, nos perdoa e lança no mar do esquecimento. Toda vez que Deus nos aperfeiçoa por meio de provações, Ele nos expõe a ensinamentos bíblicos sólidos e nos molda a imagem de Cristo. E isso deveria nos motivar a louvarmos e agradecermos por essas provações. Quando Deus também nos conduz seguramente por mais um dia, Ele nos poupa de algum desastre terrível ou extrema agonia, dor, sofrimento, vivenciamos também a bênção da sua misericórdia e da sua proteção. Deus também está planejando bênçãos futuras, como está preparando para nós um lugar no céu, é o que diz João 14, de 2 a 3. Ou seja, todos esses intermináveis favores, vistos ou não, que Deus faz por nós ao longo da nossa vida, são evidências de que seus filhos são abundantemente abençoados. E essas bênçãos significam que deveríamos expressar verdadeira alegria espiritual todos os dias e nunca as considerar como garantidas ou questionar seus benefícios em nos ajudar a crescer. Uma quinta razão para nós manifestarmos a alegria no Senhor é que a alegria é uma resposta apropriada à providência de Deus. A alegria é uma resposta apropriada à providência de Deus. O que nós queremos dizer com isso? Que a providência divina é simplesmente a maneira como Deus orquestra todas as circunstâncias para realizar o bem maior para os crentes. E sem dúvida, o método mais comum que Ele usa para organizar e controlar os acontecimentos humanos temporais é o que Ele faz, são as tribulações, as provações, as dificuldades. Quando consideramos Deus juntamente com milhões de detalhes e situações para realizar o seu propósito perfeito nas nossas vidas, o vasto escopo, da providência é um milagre muito maior do que aquelas ocorrências únicas, sobrenaturais, que costumeiramente chamamos de milagres. E que é uma bênção e que é uma maravilha, mas olhando numa visão panorâmica, um escopo mais ampliado, nós veremos uma providência ainda maior da parte de Deus. Sentimos uma confiança firme e uma segurança profunda ao saber que o Senhor, por meio de todas as infinitas contingências, controla soberanamente todo o universo. E além do mais, Ele também controla misericordiosamente todos os acontecimentos específicos da nossa vida espiritual, o que deveria renovar continuamente a nossa fé e alegria nele. Sexta razão por que nós devemos nos alegrar é porque esta é uma resposta adequada à promessa da glória futura. A alegria no Senhor é uma resposta adequada à promessa da glória futura. Tem um livro que nós queremos indicar chamado The Glory of Heaven, da Crossway Books. É um livro muito bom, e muito interessante, do próprio John MacArthur, chamado A Glória do Céu. Ele fala sobre isso, um livro de 1996, eu acho que talvez tenha até em português. Os crentes de hoje, amados, não estão suficientemente, esse livro fala um pouquinho sobre isso, os crentes de hoje não estão suficientemente cativados pela alegre expectativa
de que um dia entrarão no céu e habitarão em sua glória por toda a eternidade. Tem gente que parece que esquece que nós somos forasteiros e peregrinos aqui, que tudo aquilo que passamos, a nossa presente tribulação, dificuldade, não hão de se comparar com o peso da glória que estão nos aguardando. Então esquecem, não vivem na perspectiva da eternidade. Amados, nós nos tornamos tão confortáveis com as alegrias, infelizmente, temporais dessa vida, ou então tão mergulhados nas suas dificuldades, que nos esquecemos de que somos meramente peregrinos, estrangeiros, aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, conforme Hebreus 11:10 e também Hebreus 13:14. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, a cidade celestial que descerá do céu, e nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Então, assim que adquirimos o hábito de pensar com frequência nas glórias que estão por vir, os problemas, lutas da vida, até mesmo as questões mundanas diárias que enfrentamos, tudo se desvanece em insignificância em comparação com a glória que nos há de ser revelada. Então, quando o apóstolo Paulo nos diz: pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra, em Colossenses 3:2, ele pretende que isso seja um alegre exercício que libera nossa mente de todas as coisas debilitantes dessa terra, as quais nada representam para a eternidade. Então, tais preocupações temporais nunca deveriam amortecer a nossa alegria espiritual.